Estão me ouvindo? Alessandro, está me ouvindo? Alessandro, está me ouvindo? A hora que você mandar. Amados irmãos, a nossa mensagem de hoje, eu peço que prestem bastante atenção, fiquem concentrados para que possam desfrutá-la da melhor forma. Ela é baseada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. E neste versículo está a essência de toda a Bíblia, porque diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui nós encontramos o nosso nome descrito de uma maneira ampla: pecadores. Uma das perguntas mais importantes que se pode fazer a alguém é esta: para quem a salvação está destinada? A resposta é dada pelo Espírito Santo na inspirada palavra de Deus. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, toda classe de pecadores. Romanos 3,10 diz assim: todos os homens, sem exceção, pecaram, mas nem todos pecaram da mesma maneira. Todos se desviaram do caminho e, contudo, cada um foi por um caminho diferente. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar tanto a pecadores respeitáveis como a vergonhosos. Veio ao mundo para salvar tanto a pecadores orgulhosos como a desesperados. Veio ao mundo para salvar os bêbados, os ladrões, os mentirosos, os lascivos, os adúlteros, os assassinos e semelhantes. Qualquer que seja o tipo de pecado existente, esta palavra é maravilhosamente ampla e inclusiva. Cristo veio para salvar os pecadores. Eles formam um grupo sombrio, uma equipe horrível, e o inferno é a recompensa que merecem. Mas estas são as pessoas que Jesus veio salvar. Se houvessem pessoas no mundo livres de pecado, Jesus não teria vindo para salvá-las, já que tais pessoas não necessitariam de um Salvador. Se há alguém que se atreva a dizer que nunca pecou, então esta pessoa não precisa me escutar, porque eu não tenho nada a lhe dizer. Nem tampouco este livro de Deus tem algo que dizer, exceto que essa pessoa está sob um terrível engano. Não pode haver misericórdia para um homem que não cometeu nenhuma falta. O perdão e a misericórdia não são para a gente inocente, mas sim para os culpados. E o Senhor Jesus Cristo, portanto, veio ao mundo não para salvar o inocente, o justo, o bom, mas para salvar os pecadores tal como são. Algumas pessoas têm o hábito de agregar adjetivos à palavra pecador, mas quando Jesus Cristo convida os pecadores, o faz desta maneira: pecadores, venham a mim. Não encontramos nenhum adjetivo antes do nome. Não há nenhum qualificativo especial. Simplesmente pecadores. Cristo Jesus veio para salvar pecadores endurecidos, pois é ele quem suaviza o coração. Ele veio para salvar os piores pecadores, já que corrompe os músculos de ferro do pescoço e dobra a mais dura teimosia. Ele veio para salvar aqueles que não têm nada de bom dentro deles. Ninguém tem mérito algum. E se há algo bom em você, é tão somente uma gota de bálsamo em um mar de imundície. Contudo, definitivamente, não há sequer uma só gota de perfume em nossa natureza. Não pretendo limitar o que não tem limites. Não quero dar qualificativos ao que não tem qualificativos. Pecadores, é tudo o que o apóstolo diz. Ainda que não tenham nenhuma pitada de bondade, nenhum sinal de grandeza. Mesmo assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso quer dizer também que Cristo veio para salvar os pecadores em meio à sua corrupção. Recordemos que o pecado é algo sumamente ofensivo. Quando a consciência realmente se desperta e descobre a corrupção do pecado, se vê tal como é, algo verdadeiramente horrível. As Escrituras nos ensinam a aborrecer até mesmo a roupa contaminada pela carne. Está em Judas 1,17. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede, também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os contaminados, para salvar aqueles a que a virtude condena, para salvar os rejeitados pela sociedade. Que coisa maravilhosa é a sociedade. Ela mesma
frequentemente corrompida até as suas entranhas. Contudo, se alguma pobre mulher se desvia, essa sociedade grita: condenem-na, apedrejem, carrega essa miserável criatura para longe de nós. Não podem tolerar ter por perto de suas corretas pessoas alguém que quebrou, ainda que seja algo mínimo, as leis da sociedade. Mas Cristo não era assim. Apesar de todo o seu repúdio e horror ao pecado, por certo, muitíssimo maior que o nosso, posto que a sua mente é sensível devido à pureza suprema, então, apesar de tudo isso, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e com os pecadores conviveu, incluindo os publicanos e prostitutas. Comeu com eles, viveu com eles, morreu com eles. Compartilhou seu sepulcro com malvados, entrou no paraíso com um ladrão. E hoje, todos aqueles que cantam um cântico novo no céu, confessam que foram pecadores, pois dizem: porque tu foste imolado e com teu sangue redimiste para Deus sangue de toda raça, língua, povo e nação. Apocalipse 5:8. Sim, apesar de toda a contaminação do pecado, Cristo veio para salvar aqueles que estão sob maldição. O pecado é algo maldito. Deus nunca abençoou o pecado e nunca o fará. Ainda que possa parecer que o pecado floresce durante um tempo, a praga enviada por Deus sempre está sobre ele. O sopro do grande juiz se encarregará de exterminar tudo que provém do mal. Ele não pode suportá-lo. Seu fogo arderá até as regiões mais baixas do inferno contra toda a iniquidade. Contudo, ainda que estejamos sob maldição, Cristo veio ao mundo para salvar o pecador maldito, tomando a maldição sobre si mesmo, pendurando ele mesmo no madeiro da maldição e suportando a maldição por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for dependurado no madeiro. Você tem a impressão que a sua vida não tem mais jeito, que não há mais esperança, que nada mais flui de você? Além disso, Cristo veio para salvar a pecadores frágeis. O pecado acarreta a morte, porque o salário do pecado é a morte. Onde quer que reine o pecado, o poder para fazer o bem se extingue. Mas quando você ainda está fraco para crer nele, fraco para dar conta do seu pecado, fraco para sentir sequer o desejo de ser melhor, ainda nessa situação, é certo que Cristo veio ao mundo para salvar-nos. Sei que isto é assim, pois nossos primeiros bons desejos são um dom dele. Nossas primeiras orações são formadas pela sua própria respiração. Nosso primeiro suspiro, nossa vida inicial, sob o peso do pecado, é obra sua. Jesus veio para salvar, Jesus faz tudo. Romanos 5:6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, nos quais não existia absolutamente nada de bondade. Os ímpios, aqueles que estavam sem Deus e sem nenhuma esperança no mundo. É para salvar tais pessoas que Cristo Jesus veio ao mundo. Em segundo lugar, encontramos aqui a nossa necessidade de uma ampla palavra de salvação. É o Evangelho. Nós, pobres pecadores, necessitamos da salvação. Jesus veio para salvar-nos, não para condenar-nos. Quando desceu à terra, Deus poderia ter pensado que vinha para condenar. Pois quando desceu para inspecionar a Torre de Babel e viu o pecado que havia no mundo, dispersou os pecadores sobre toda a face da terra. Está em Gênesis 11. Agora, poderíamos pensar que se viesse à terra, se comoveria, estaria horrorizado com o resultado de sua investigação pessoal do pecado e logo diria: destruirei o mundo. Mas Jesus disse: o Filho do Homem não veio para perder as almas, mas sim para salvá-las. Lucas 9. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Se vocês percebem alguma condenação no Evangelho, é simplesmente porque vocês mesmos estão introduzindo esta condenação. Não é o Evangelho, senão a rejeição de vocês ao Evangelho, o que os condenará. Cristo não veio ao mundo para ajudar-nos a que nos salvemos a nós mesmos. Ele veio para salvar-nos e não para ajudar-nos a colocar de pé, dizendo: agora você faz isso e eu me encarrego do resto. Nada disso. Ele veio para salvar-nos. Do princípio ao fim, a salvação
é totalmente por graça e totalmente dom de Deus por Cristo Jesus. Insisto em que não veio ao mundo para fazer-nos salváveis, mas sim para salvar-nos. Nem veio para pôr-nos em um caminho onde, de uma forma ou outra, possamos ter méritos para a salvação, mas veio pessoalmente para ser o Salvador e salvar os pecadores. Vocês não percebem que estiveram tratando de fazer um traje de justiça, que tudo que fazem durante o dia se desfaz à noite? Vocês que estiveram costurando a parte de um traje para cobrir a sua nudez, ponham de lado as suas agulhas de costura e tome o que Cristo fez de maneira completa. Viram todos vocês que estiveram trabalhando arduamente como prisioneiros em trabalhos forçados, tratando de chegar ao céu desta maneira, já que nunca o conseguirão. Contemple a escada como a que Jacó viu nos outros tempos, que se estende do céu à terra, da terra ao céu, e que Deus permita vocês subir a ele por essa via, e não por seus próprios esforços. Essa escada que Jacó sonhou, e os anjos de Deus subiram e desciam por ela, e Deus deu aquele nome daquele lugar de Betel. Jacó deu o nome. Jesus não veio para ajudar-nos em nosso processo de autossalvação. Não veio para salvar-nos em parte para que nós façamos o resto. Leva muito tempo para conseguir que alguns se deem conta disto. Conheço um bom número de cristãos que ainda estão com um pé na rocha e outro sobre a areia. Queremos que a salvação nos seja dada de maneira indiscutível, que se nos outorgue de uma vez por todas. E é isto que quis nos dar quando confiamos nele. O que crê nele não é condenado. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É salvo por obra de Deus. Aquele em que vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 6. E o Senhor Jesus Cristo não veio para deixar-nos contentes em nossa condenação. Não. Eu tenho escutado certas pessoas falarem aos não convertidos dessa maneira. Agora você espere, não precisa fazer nada não, fica tranquilo e senta. Isto não é o evangelho. O evangelho é: crê no Senhor Jesus e será salvos. Leia a Bíblia do princípio ao fim e aprenda o que Deus nos revelou por meio dela. Deixe de lado o seu próprio esquema e seus próprios conceitos. O Senhor Jesus Cristo não disse ao homem de Betesda: permanece quieto junto ao tanque até que venha o anjo para agitar a água. Quem diz isso é o antigo judaísmo. Mas Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito, tua cama e anda. João 5:8. Quando Jesus fala aos pecadores desta maneira, eles certamente se levantam, tomam sua cama e andam. Quando o Mestre fala por nosso meio e quando compartilhamos a mensagem do Senhor com fé, descansando no poder do Espírito Santo, podemos ser usados pelo Senhor para realizarmos milagres. Milagres? Transformar vidas. Os ossos secos são feitos capazes de escutar a voz do servo do Senhor. Quando o Espírito Santo acompanha essa voz, lhes é dada a vida pelo poder divino. Ezequiel 37, então me disse Deus: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Evangelho é a força que revive os mortos. Se obedecem a sua voz, os pecadores vivem. Os ossos secos se levantam e se revestem de uma nova vida. E os corações de pedras em carne se convertem. Ezequiel 36, Deus disse: e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. De novo digo, Jesus não veio para deixar os pecadores contentes em sua perdição, ou para que eles sentem e esperem, como se a salvação não lhes importasse. Não, ele veio para salvar. Então, o que significa dizer que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores? Quer dizer que veio para salvá-los do castigo merecido por seus pecados. Observe Efésios 2.
Ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Pela graça sois salvos. Os seus pecados não lhe serão imputados e não lhe serão condenados. Também veio para salvar-nos da condenação do seu pecado, de tal forma que, ainda que sua mente tenha sido corrompida e o seu paladar tenha sido viciado e a sua consciência tenha sido endurecida pelo pecado, ele veio para tirar todos esses males e dar-lhes um coração terno, solícito, amável, que possam odiar, para que possam odiar o pecado, amar a santidade e desejar a pureza. Metanoia. Romanos 12, 1. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas Jesus veio fazer algo maior. Veio para erradicar nossa tendência a pecar. Tendência que é inata e cresce conosco. Veio para erradicá-la por meio do seu espírito, para arrancá-la pela raiz, para colocar dentro de nós outro princípio que combaterá com o antigo princípio do pecado e dominá-lo até que somente Cristo reine e todo pecado seja levado cativo à obediência dele. Jesus veio para salvar o mundo da apostasia. Veio para salvar os pecadores, conservando-os fiéis até o fim, não permitindo que regressem à sua perdição. Isso é um trabalho muito importante da graça. Fazer com que o homem mude é pouca coisa, mas conseguir que esse homem se mantenha firme até o fim, isso só pode ser o triunfo da graça toda poderosa. E é para isso precisamente que Cristo veio. Veio ao mundo não para salvar pela metade, não veio para salvar você disso ou daquilo, à luz disso ou daquilo, mas sim para salvar-nos do pecado, para salvar-nos de um temperamento irascível, do orgulho, do álcool, da ambição, de todo o mal, e apresentar-nos sem mancha diante da presença de sua glória com sumo gozo. Esta é uma palavra grandiosa. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem dera todos pudessem crer nisso. Agora que é um nome. Antes nós tivemos nosso nome lá atrás, pecadores. Agora que tem seu nome. Cristo Jesus. Não um anjo, não o melhor dos homens, senão Cristo Jesus. Cristo significa, como vocês sabem, ungido, isto é, enviado por Deus, ungido pelo seu próprio Espírito, preparado, capacitado, qualificado e dotado para o trabalho da salvação. E Jesus não vem sem uma unção de Deus. Ele não é um salvador entusiasta que veio por sua conta própria, sem uma comissão nem autoridade, porque Deus ungiu para que ele possa salvar os pecadores. Quando entrou da sinagoga de Nazaré no dia do descanso, Jesus se apropriou das palavras de Isaías e disse: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:18. Esta outra parte do seu nome é Jesus, isto é, Salvador. Ele veio, portanto, para ser o Salvador ungido, comissionado para ser o Salvador. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Despojou-se de suas glórias celestiais para assumir esta glória ainda maior, ser o Salvador dos pecadores. Os anjos cantavam referindo-se a ele: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Lucas 2,14. E o anjo do Senhor disse a José, e o chamará Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Mateus 1:21. Amados irmãos, preste atenção a isto. O Salvador dos pecadores não é a Virgem Maria. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus, um só mediador entre os homens, Cristo Jesus, homem. Os santos e santas não são salvadores, senão que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1.
Ele veio ao mundo, a manjedoura de Belém e posteriormente a cruz do Calvário, com este único propósito, salvar-nos. Não é precisamente este o Salvador que necessitamos? Deus, mas também homem, em uma pessoa, é capaz de entender-nos, porque ele é um homem, e pode salvar-nos, porque ele é Deus. Bendito homem Deus, Jesus Cristo, o Senhor pode salvar-nos. Confie nele como seu Salvador. E ele agiu. Qual foi sua ação? Cristo Jesus veio ao mundo. Não temos que olhar o que ele fará para salvar os pecadores, porque já está feito. Ele veio. Ele existia desde muito antes que descesse do céu para vir a este mundo. Ele era no princípio com Deus e veio aqui conosco. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós começamos nossa existência aqui, mas ele existia desde o princípio, na glória do Pai, e no tempo determinado veio ao mundo, voluntariamente. E é um tipo de ação voluntária que se faz evidente nessas palavras. Ele foi enviado, pois é o Cristo Messias, mas veio pela sua própria vontade. A salvação dos pecadores não é uma coisa que terá lugar no futuro. Se Deus houvesse prometido, poderíamos contar, confiar, como tal fez Abraão, quando viu o dia de Cristo ao longe, se alegrou. Mas Deus, Jesus, veio, esteve aqui, Deus Todo-Poderoso esteve aqui em forma de homem, vivendo entre os homens. Veio ao mundo de tal forma que conheceu as dores do mundo e as levou consigo. O castigo do mundo, a vergonha e a reprovação do mundo, e a enfermidade e a morte deste mundo, Isaías 53. Ele veio ao mundo ao centro próprio e coração deste mundo ímpio, e aqui morou santo, inocente e puro. Esteve aqui aproximadamente 33 anos, e todo esse tempo esteve continuadamente buscando os pecadores. Durante os últimos 3 anos, andou fazendo bem, sempre buscando a pecadores. E ao chegar ao fim de seu serviço, em favor dos pecadores, estendeu suas mãos e pés, e se entregou a si mesmo à morte por esses. Entregou sua alma em suspiro pelos pecadores. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, em Pedro 2,24. A história é maravilhosa. A velha história do amor de Jesus. Deus não podia, em justiça, deixar passar o pecado humano sem mediar uma expiação. E ele mesmo fez a expiação. Jesus, que é um com o Pai, veio aqui e se ofereceu a si mesmo como sacrifício para assim poder salvar os pecadores. Não há nenhuma falha na criação. Não há nenhuma falha na providência. E quando toda a história chegar ao final, não haverá nenhuma falha neste grandioso trabalho da redenção. Quando chegamos e nos apropriamos deste Salvador dos pecadores, o fazemos primeiramente por meio de uma confissão. Senhor, eu sou um pecador, eu sei e lamento. Confesso que transgredi a tua lei. Una essa confissão um senso de humilhação. Acaso Jesus veio ao mundo para salvar a mim? Então eu sou o pior pecador que pensei. Primeiro, porque necessito do Filho de Deus para que me salve. E segundo, porque eu peco contra um amor tão surpreendente, tão impressionante, rebelando-me contra quem veio ao mundo para salvar-me. Quanto mais valorizemos a Cristo, que salva os pecadores, menos nos valorizaremos a nós mesmos. Quando essa apropriação de Cristo, que começou com a confissão e continuou com uma profunda humilhação, cresce na fé. Essa apropriação cresce na fé. Amados irmãos, eu também sou um desses que ele veio salvar. A fé capacita a alma a dizer isto. O apóstolo verdadeiramente confessa que, apesar de que era o principal dos pecadores, Cristo morreu por ele. E se você, que ainda não foi batizado, será guiado a fazer essa confissão. Espero que faça essa confissão de igual maneira que nossos amigos que serão batizados farão por obediência à lei de Cristo no batismo, segundo ele nos convida. Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Deus disse, sê fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.